Tudo bem, pessoal? Dando continuidade aí à aula de responsabilidade, né? Da onde a gente parou, como o slide é muito grande, resolvi fazer em duas partes. Então, seguindo. Paramos no abuso do direito, artigo 187. O exercício irregular do direito causa um ilícito. Então, ó, um exercício irregular do direito causa o quê? Um ilícito. No abuso de direito, o agente excede no conteúdo o que aparentemente está dentro dos parâmetros legais. Então, no abuso de direito, o agente excede. Então, o abuso de direito é a exceção no conteúdo do que aparentemente está dentro dos parâmetros legais. Ele excede o que a lei dá para ele. Dá-se o mau uso dos direitos subjetivos, decorrente de lei ou do contrato. O ordenamento jurídico, em diversos dispositivos, revela-se contrário ao exercício irregular de um direito, como no artigo 153, 188, 1277 e o 1289, todos do Código Civil. No artigo 186, a denominação de ato ilícito diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Contudo, quando o agente pratica um ato no exercício irregular de um direito, ele não comete ato ilícito. Quando o agente pratica um ato no exercício irregular de um direito, ele não comete ato ilícito. É uma causa de quê? De excludente da ilicitude. E, por consequência, não gera dever de reparação. Todavia, caso o exercício irregular de um direito seja praticado em nítido abuso de direito, haverá ato ilícito, conforme a previsão no artigo 187. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, viola um direito ou causa dano a outra pessoa, exclusivamente moral, ele comete ato ilícito. Quando a gente pratica um ato no exercício irregular de um direito, ele não comete um ato ilícito. É causa excludente de ilicitude. Todavia, no exercício irregular de um direito que seja praticado em nítido abuso de direito, haverá ali um ato ilícito. E se há um ato ilícito, está no artigo 187. Seguindo. A redação do 87 diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede. Então, gente, o abuso de direito é exceção daquele ato, daquela competência. A competência dele é isso. Se ele excede o ato, ele ultrapassa o limite da competência. Excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, ele excede os limites que a lei confere a ele. Trata-se, pois, do abuso de direito, que o abuso de direito é considerado o quê? Um ato ilícito. O enunciado aí 37 do CCJ-F esclarece que a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Lembra lá da teoria do risco, teoria objetiva e teoria subjetiva? A teoria subjetiva depende da culpa. A teoria objetiva, ela independe de culpa. A subjetiva depende da culpa. A objetiva independe de culpa. Silvio Rodrigues explica que se trata de um critério objetivo finalístico, porque há um abuso de direito. Quando ele não é exercido,
de acordo, não é exercido, de acordo com o quê? Com o fim social, com a finalidade para que foi conferido. Sendo os direitos conferidos aos homens para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade. Então, o legislador faz menção expressa à boa-fé objetiva. Cometendo abuso de direito, que encontraria o quê? Logo, não é dispensável caracterizar o abuso de direito, consagrando que o Flávio denomina a função de controle da boa-fé objetiva. Se contrariar a lei, o legislador faz menção expressa à boa-fé objetiva. Cometendo abuso de direito, quem contrariar? Quem contrariar a boa-fé objetiva. Logo, não é dispensável caracterizar o abuso de direito, consagrando o Flávio, denominado função de controle da boa-fé objetiva. Para a caracterização do abuso do direito, ela independe de culpa, que é a teoria objetiva, né? Independe de culpa, conforme deixa claro o enunciado 37. A responsabilidade civil do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico, ou seja, independe de culpa e fundamenta-se no critério objetivo finalístico. Enunciado 37. Seguindo. Conforme deixa claro o enunciado 37, bastando que exceda o quê? Os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Dispensa a noção de culpa para adotar o critério objetivo finalístico. Dispensa a noção de culpa para adotar o critério objetivo finalístico. A culpa é acidental e não essencial para a configuração do abuso de direito. O enunciado 37, ao afirmar que o abuso do direito depende de culpa e refere-se à culpa lato sensu, dolo em culpa em sentido estrito, dolo e culpa em sentido estrito, tratando-se de responsabilidade que é objetiva, independe de culpa. Portanto, prescinde a demonstração da culpa, independe a demonstração da culpa em sentido estrito, no incômodo dolo. Seguindo. Aplica-se o CDC à relação paciente-médico? É uma questão muito polêmica essa questão do paciente-médico. Nós vamos ver ela com calma, tem bastante questão em cima disso aí. Vamos lá. Aplica-se ao CDC relação paciente-médico? Sim. Trata-se de um entendimento já consolidado. Vale a pena ressaltar que há críticas nesse sentido. Por que aplicar o CDC nesse tipo de relação e não aplicá-lo na relação cliente-advogado? Por que se aplica ao paciente médico e não se aplica ao cliente advogado? Para a relação jurídica estabelecida entre o advogado e o seu cliente, já teríamos uma legislação própria, que é a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, afastando a incidência do CDC. Logo, a relação entre cliente e advogado, ela está consagrada na Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, que em relação ao paciente médico está aplicado no CDC. O médico responde de forma o que, gente? De forma objetiva ou subjetiva, pelos danos causados ao paciente. Beleza. É uma pergunta. Ele responde de forma objetiva ou subjetiva, pelos danos causados ao paciente? Então vamos. Depende. Em regra, sua obrigação é de meio, pois não há, por exemplo, como garantir a cura do paciente, mas deverá atuar com todo o cuidado e diligência necessário no exercício de atividade. Lógico, ele quer o melhor. Neste caso,
Sua responsabilidade será o quê? Objetiva. Então, sua obrigação é de meio. Se a sua obrigação é de meio, o que é o melhor? Neste caso, sua responsabilidade será o quê? Subjetiva. Enquanto profissional liberal, por força do parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, bem como o artigo 951 do Código Civil, apurada mediante a verificação de culpa, o nexo causal e o dano. Seguindo. Acontece que, diante de uma obrigação de resultado, a sua responsabilidade será objetiva, que independe de culpa. Diante de uma obrigação de resultado, a sua responsabilidade será objetiva, que independe de culpa. A paciente quer um nariz igual ao da Ana Paula Orozzi. O hospital, ele tem a responsabilidade civil em relação ao paciente médico. O médico fez um erro ali. O hospital também entra nesse bolo? A resposta depende. Caso o médico seja empregado do hospital, meu querido, aí ele responde. Aí o hospital responderá objetivamente, independentemente de culpa, mas a sua responsabilidade ficará condicionada à prova da culpa do seu empregado. Caso o médico seja empregado do hospital, o hospital, responderá objetivamente, independente de culpa. Mas a sua responsabilidade ficará condicionada à prova da culpa de seu empregado, do médico. É nesse sentido, inclusive, que temos a súmula 341 do STF. É presumida a culpa do patrão ou comitê. É presumida a culpa do patrão. Agora, se o médico usa o hospital apenas para internar os seus pacientes particulares, ou seja, ele usa o local, ele só usa o espaço, aí é outra história. O hospital não responderá. Se o médico usa apenas o lugar, ele usa o espaço para poder internar os seus pacientes, o hospital ele não será responsabilizado, apenas o médico. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC e o 951 do Código Civil. A responsabilidade do hospital ficará limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como a internação do paciente, instalações, equipamentos e por aí vai. Assim, caso o paciente morra por infecção hospitalar, a casa de saúde responderá, caracterizando-se que denomina-se de fato do serviço. Então, a responsabilidade do hospital fica limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento, que tenha uma condição inerente àquele local. As instalações, o equipamento, a internação do paciente. Então, são condições que é inerente ao hospital. O hospital fica responsabilizado. Parágrafo 1º do artigo 14 do CDC. Pelo ato culposo do empregado ou do preposto. Seguindo. 932. São também responsáveis pela reparação civil. Nós vimos lá, né? Todos os incisos. Mas aqui tem um que é em relação ao hospital. O empregador comitente por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Então, o hospital, ele responde por seus empregados. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do estabelecimento do hospital. Se é objetiva, ela independe de culpa pelos danos causados em decorrência da prestação defeituosa de serviços médicos. O artigo 14 do CDC estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do hospital pelos danos causados em decorrência da prestação defeituosa de serviços médicos. O fornecedor de serviços, o hospital, ele responde
independentemente de culpa, que é a responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, pelos serviços médicos, ou informações insuficientes, inadequadas sobre fruições e risco. 942 do Código Civil. Então, voltando ao artigo aqui 942, né? No parágrafo único, são solidariamente responsáveis como autores e os coautores as pessoas designadas no artigo 932, que nós vimos lá anteriormente, né, gente? Serviço de atendimento médico hospitalar em hospital. Relatório e voto do STJ. A responsabilidade do hospital, ela é objetiva. Quanto à atividade de seu profissional plantonista, CDC. A responsabilidade do hospital, ela é objetiva. Quanto à atividade de seu plantonista. De modo que dispensada a demonstração da culpa do hospital. Mesmo que o hospital não tenha culpa, ele entra aí no bolo. Relativamente aos atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. Então, a responsabilidade do hospital é objetiva. Está pelo CDC, independente de culpa do hospital, decorrente de erro médico. Seguindo, sendo o médico o quê? Prestador de serviço desse hospital. A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva. Responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de diversão do ônus da prova. CDC, artigo 6º, 8º. A responsabilidade de médico atendente. A verificação de culpa de médico demanda necessariamente o envolvimento do conjunto fático probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de análise por este tribunal. Seguindo. Demanda indenizatória proposta pelo marido de paciente morta em clínica médica alegando defeito na prestação de serviços médicos. Regra geral. É o artigo 14 do CDC. Em regra geral, o artigo 14 do CDC. E a responsabilidade é objetiva, levando em conta que os fornecedores pelos danos causados aos consumidores. Entra o hospital e o médico aqui no bolo. Responsabilidade objetiva. O hospital independe de culpa. A exceção está prevista no artigo 4, no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva é restrita aos profissionais liberais. Então, a exceção prevista no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. Então, entre profissionais liberais, responsabilidade subjetiva. E possibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação do serviço médico é da clínica recorrida por imposição legal. Logo, temos o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º do CDC. Relação aí, né? A relação travada entre paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo. É enquadrado como relação de consumo. Regida pelo quê? Pelo CDC. Beleza. Conforme inteligência dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078, para incluir o tratamento perseguido pela paciente com o produto de serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Precedente deste do TJ do Distrito Federal. Seguindo. A regra geral da distribuição do ônus da prova é a de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Regra geral. Enquanto que ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
competia às réis demonstrar que a comprensa cirúrgica presente no corpo da autora não ocorreu em razão de seu procedimento por eles realizado, fato que poderia ter sido esclarecido por outros meios de prova. Não produzindo estes, devem os réus suportar os ônus de suas inércias. A conduta do médico e do hospital, consistente no esquecimento de compressas cirúrgicas, no interior do corpo da paciente, configura uma conduta culposa. Então, o médico esqueceu umas compressas cirúrgicas dentro do corpo da paciente. Então, o que o hospital tem a ver com isso? Não tem nada. Mas, independente dele ter nada com isso, ele vai entrar ali no bolo. O médico tem culpa, né? Ele esqueceu. Ele não queria esquecer. Ele não teve a manifestação, a vontade, o dolo de esquecer. Mas por culpa, por negligência, por imprudência ou imperícia, ele esqueceu. Então, ele responde. De forma solidária, vamos ler. A conduta do médico e do hospital, consistente no esquecimento de compressas cirúrgicas no interior do corpo da paciente, configura a conduta culposa, que enseja a reparação de forma que solidária, pelos danos suportados pela autora paciente. Artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 14, caput, todos do CDC. Seguindo. A responsabilidade civil do hospital, ela é o quê? Ela é objetiva. Mesmo que o hospital não tenha culpa, entra na dança. Ocorre que estamos diante de uma obrigação solidária, não incidindo apenas sobre o hospital, mas também sobre o médico. Estamos diante de uma relação consumerista travada entre paciente, médico e hospital. Estamos diante de uma relação consumerista travada entre paciente, médico e hospital. Consumerista. Estamos de uma relação CDC. Em consonância com os artigos 2º e 3º do CDC, que trazem os conceitos de consumidor e fornecedor, reforçado pelo acórdão do TJ, em situação semelhante. A conduta do médico e do hospital, consistente no esquecimento de compressa cirúrgica no interior do corpo da paciente, configura a conduta culposa, que enseja a reparação. Lógico, se houve um dano, há uma reparação, de forma solidária, pelos danos suportados pela autora paciente. Artigo 7º, parágrafo único, artigo 14, caput, todos do CDC. Seguindo. Vamos pensar que Caio promova uma ação de cobrança em face de Tício. Outra situação. Por um suposto débito no valor de R$1.000. Então, Caio promoveu uma ação em face de Tício, de um débito no valor de R$1.000. Tício, em sua contestação, comprova que o pagamento já foi realizado. Nós já lemos esse artigo aí, né, gente? E requer que o autor seja condenado a lhe pagar o dobro, que está no artigo lá, com base no artigo 940 do CCC, do Código Civil, que dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que lhe for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro. Aquele que demandar por dívida já paga, então esse é o primeiro caso. No todo ou em parte, sem ressalva as quantias recebidas, agora o segundo caso, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, que é demandar por dívida paga, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, que é pedir mais do que é devido, o equivalente do que ele exigir, salvo se houver prescrição. Isso é possível? Sim. Então, Caio promove uma ação de cobrança em face de Tício, no suposto débito de R$1.000. Mas Tício, logo na sua contestação, ele comprova o pagamento e na própria contestação
ele já pede a condenação do autor para pagar em dobro. Então, ó, o débito no valor de R$1.000, Tício, na sua contestação, comprova que o pagamento já foi realizado e requer que o autor seja condenado a pagar o dobro. Isso é possível, sim. Para o STJ, Tício pode se valer do referido dispositivo legal por toda e qualquer via processual. Então, Tício, para o STJ, Tício pode valer do referido dispositivo legal, do artigo 940, por toda e qualquer via processual. Mas por qual via processual ele fez? Pela própria contestação. Na contestação, ele demonstrou que já estava pago. E na própria contestação, ele pediu a condenação do réu. Olha que bonito. Mas há necessidade de que o réu demonstre a má-fé por parte do autor da ação. Além dele demonstrar, se ele demonstrou que houve o pagamento, ele já está demonstrando que há má-fé por parte do autor. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, já paga, combinação encartada no artigo 1531, do 16, reproduzida no 940 do Código Civil. Pode ser postulada pelo réu na própria defesa, ou seja, na própria contestação, independendo da propositura de uma ação autônoma ou do manejo de uma reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Então, ele não precisa entrar com uma ação autônoma ou de uma reconvenção aí, né? Na própria contestação, ele já faz o pedido. Lindo, né, gente? Seguindo. De acordo com o STJ, um verbete 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Então, as instituições financeiras respondem objetivamente, que é o que, gente? Independentemente de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Isso aí você leva no dia a dia, né, gente? O que está dizendo aqui? Que os bancos, eles respondem, independente de culpa, se alguém errou lá na sua conta bancária, tinha um dinheiro lá, o dinheiro sumiu, houve algum débito indevidamente, essas coisas assim, as instituições financeiras, elas respondem, independente de culpa. Sou, gente. Está aqui, ó, 479. Para entendermos melhor a questão, no que toca ao caso fortuito, vamos sair um pouco do âmbito das instituições financeiras. Exemplo 1. O motorista da empresa 1001 transportava os passageiros ao seu local de destino. Nós vimos os artigos dos transportes, né? Do contrato de transporte aí. Quando o ônibus colidiu com o caminhão, foi constatado que o motorista do caminhão estava o quê? Totalmente alcoolizado. Então, o que aconteceu aí? O motorista de uma ida estadual estava indo aí, provavelmente de um estado para o outro, colidiu na rodovia, né, com um caminhão. O motorista do caminhão, ele estava totalmente alcoolizado. A empresa de transporte, ela responde pelos danos gerados aos passageiros. Mesmo tendo o motorista agido com todas as diligências necessárias, então a empresa de transporte, ela responde sim, tá, gente? Ela responde independente de culpa. Aqui estamos diante de um fortuito interno. Mesmo não tendo sido o motorista culpado, esse risco é inerente à atividade. Então, o motorista de ônibus, esse caso fortuito é inerente à atividade, à conduta do trabalho dele. Essas colisões é inerente ao trabalho do motorista, bem como o estouro dos pneus. Seguindo. Exemplo 2. Digamos que se ao invés do acidente, os passageiros tiverem sido assaltados,
os passageiros tivessem sido assaltados. A empresa responde? Não. A empresa não responde porque não é uma atividade inerente de transporte. Isso é uma questão de segurança pública e não é uma questão de transporte. Pois aqui já estamos diante de um fortuito externo. Fortuito interno é inerente à atividade, àquela atividade ocasionada. O fortuito externo não é inerente, lógico, não há responsabilidade. Pois aqui já estamos diante de um fortuito interno, cujos riscos são estranhos à atividade desempenhadas pela empresa concessionária, ensejando a exclusão da responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem o que reparar, segundo diversos julgados do STJ. Então, gente, lá no exemplo 1, a atividade sendo inerente, ela responde, a transportadora responde por ser um fortuito interno. Se for um fortuito externo, não é uma atividade inerente, logo, a empresa que responde ali, né, por aquela atividade, ela não será responsabilizada objetivamente. Beleza? Há uma exclusão de responsabilidade. Voltando ao caso narrado, fica mais claro entender o sentido de fortuito interno, no caso lá, né, dos bancos. Agora fica mais claro de entender o fortuito interno, no sentido de fortuito interno. E percebemos que o cartão clonado faz parte dos riscos inerentes às atividades das instituições financeiras. Então, às vezes, ela quer empurrar ali um seguro. Se você não fizer o seguro, se acontecer isso, você não vai ter nada. Você não precisa fazer seguro do cartão. É uma atividade inerente às instituições bancárias. Beleza, gente? Dessa delas ficarem empurrando seguro, mesmo se acontecendo, elas são obrigadas a reparar o dano. Show? Seguindo. Dispõe o artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, 927. Aquele que, por ato ilícito, dos artigos 186 e 187, que nós já vimos, os atos ilícitos, aqui, né, por ação ou omissão, uma conduta voluntária, por negligência e imprudência, né, e aqui por abuso de um direito. Causar dano a outra pessoa, fica o quê? Gente, fica obrigado a reparar. Se há dano, fica obrigado a reparar. Se há dano, fica obrigado a reparar. A responsabilidade civil, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Na subjetiva, a presença do dolo, a intenção de praticar o ato ilícito. E na culpa, que decorre de imperícia, imprudência ou negligência, ao contrário da objetiva. Então, ó, na subjetiva, a presença do dolo, que é a intenção de praticar, ou da culpa, que decorre de imprudência, negligência ou imperícia. Caso contrário, na objetiva, bastando a presença do dano e do nexo de causalidade para a configuração objetiva. Na objetiva, está lá no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, bastando a presença do dano e do nexo de causalidade, independente de que, gente? De culpa, para a configuração da teoria do risco, da responsabilidade civil objetiva. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que um mesmo fato pode ser gerar responsabilidade civil e criminal. Nós já vimos isso, mas a excelência da repetição é o que, gente? A excelência da repetição vai te levar à vitória, gente. Pode crer. Sem que isso configure o bis idem. Então, vale ressaltar, pena que o mesmo fato pode ser na esfera penal ou na esfera administrativa. Ou em um ou em outro. Ou em ambos. Beleza? A responsabilidade dos profissionais da odontologia, então os profissionais de odonto, aí você que é da parte de odonto, está no mesmo nível dos excedentes da atividade médica em estrito sensu. E se encontra inserida onde? No artigo 951 do Código Civil, gente.
A responsabilidade civil odontológica é o dever jurídico do cirurgião dentista de responder os atos praticados durante o exercício da profissão. Então, o dentista, ele responde pelos atos praticados no exercício da sua profissão, quando ilicitamente causar danos a seu paciente ou a terceiro. Então, a responsabilidade civil odontológica é um dever jurídico do cirurgião de responder por atos praticados durante o exercício da sua profissão, quando ilicitamente, 186, causar dano ao seu paciente ou a terceiro. Súmula 387 do STJ. Então, de acordo com a súmula 387 do STJ, gente, olha aí, é lícita. O que é lícito? A acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral, ela é lícita. Então, pode sim se acumular a indenização por dano estético e o dano moral. Não há tal restrição, podendo configurar dano material, bem como moral e estético. Não há restrição, podendo configurar também o dano material, mais dano moral, mais o dano estético, podendo configurar o dano material com o moral, mais o estético. A responsabilidade civil dos dentistas é de natureza o que, gente? É de natureza subjetiva. Então, a responsabilidade civil dos dentistas, ela é de natureza subjetiva. Que está lá onde? No parágrafo 4º, artigo 14 do Código Civil. Parágrafo 4º, artigo 14 do Código Civil. Que trata da responsabilidade do profissional liberal, bem como do artigo 951 do Código Civil. Dependendo do quê? Da comprovação da culpa. Seguindo. A negligência é a falta de observância do dever de cuidado, por omissão. Tal ocorre, por exemplo, quando o motorista causa grave acidente por não haver consertado a sua lanterna traseira, por desídia. Então, a negligência é a falta de observância de um cuidado, por omissão. E o motorista ele causa um grave acidente por não haver consertado a sua lanterna traseira. Ficou postergando ali, eu vou consertar, e nunca fez, por omissão ele não fez. A imprudência se caracteriza quando o agente culpado resolve enfrentar desnecessariamente o perigo. O sujeito, pois, atua contra as regras básicas de cautela. Ele atua contra as regras básicas de cautela. Caso o indivíduo que manda o seu filho menor alimentar um cão de guarda, expondo-o a perigo. Ele sabe que pode ocasionar aquilo. Eles podendo prever e não faz. Imprudência. E nós temos, por final, a imperícia. É a falta de aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. Então, é a falta de aptidão ou uma habilidade específica para a realização de uma atividade técnica. É o que acontece quando há um erro médico em uma cirurgia em que não se empregou corretamente a técnica de incisão, ou quando o advogado deixa de interpor recurso que possibilitaria, segundo a jurisprudência dominante, o acolhimento da pretensão do seu cliente. A imperícia. Seguindo aí. Responsabilidade civil do médico hospital. Responsabilidade civil do médico e hospital. O hospital, ele tem responsabilidade, porque o médico possui vínculo empregatício. O médico tem responsabilidade porque o médico tem vínculo empregatício. Lembra lá do artigo 932 do Código Civil? Seguindo. Se não tiver, então aqui, ele não tem esse vínculo empregatício, apenas o médico
responde pelo dano causado ao paciente, que é pela teoria subjetiva. Observa-se que a responsabilidade por ser profissional liberal, ela é uma responsabilidade subjetiva. Se o médico tem uma responsabilidade, se o médico tem um vínculo empregatício com o hospital, responsabilidade objetiva do hospital. Se o médico não tem vínculo empregatício com o hospital, ele usa apenas o espaço, a responsabilidade do médico é subjetiva. Seguindo. Comprovado vínculo. Comprovado vínculo. Esta responsabilidade do hospital será o que, gente? Será objetiva e solidária. Comprovado vínculo. A responsabilidade do hospital será objetiva e solidária. Se comprovada a culpa do médico, isto porque incide nos casos do artigo 932 e 936 do Código Civil, que exige a apuração da culpa do profissional. Então, comprovado por vínculo, esta responsabilidade do hospital será objetiva e solidária, comprovada a culpa do médico. Caso contrário, os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade. Então, caso contrário, os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação no hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, aqui é a responsabilidade subjetiva, eximindo-se a entidade hospitalar, o hospital não responde por nada, de qualquer responsabilidade, no CDC, e não concorreu para a ocorrência do dano. Há 2 julgados recentes do STJ, afirmando que a responsabilidade do hospital é o quê? Subjetiva, pelos atos praticados por médicos de seu quadro. Então, há 2 julgados recentes do STJ afirmando que a responsabilidade do hospital é subjetiva e não objetiva. Olha aí, gente. Vamos lá. A responsabilidade dos hospitais, no que tange a atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva. A responsabilidade dos hospitais, no que tange a atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Então, nesse julgado, ele está dando a responsabilidade dos hospitais como subjetiva, que depende de culpa, né? Nesses 2 julgados. Então, nesse julgado aqui, ele está dizendo que a responsabilidade do hospital, com o médico sendo contratado pelo hospital, a responsabilidade do hospital ela tem que ser o quê? Subjetiva. Subjetiva o quê? Que depende de culpa. Então, exclui a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital, ó. Não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital, independente de culpa. Então, nesse julgado aqui, ele está querendo responsabilizar o hospital pela culpa. Tendo culpa. Se não tiver culpa, não é responsável. Seguindo. Processo civil agravo interno. Razões que não enfrentam o fundamento da decisão agravada. Responsabilidade objetiva do hospital pela falha nos serviços prestados. Artigo 14 do CDC. Infecção hospitalar. Súmula número 83 do STJ. Danos morais. Tal. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. O tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese definida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela súmula número 7 do STJ. Dos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do hospital por falhas em atos típicos de prestação de serviços hospitalares, ela é objetiva,
Então, a responsabilidade do hospital, ela é objetiva, por falha em atos típicos da prestação de serviços, tais como a contratação de infecção generalizada, nos termos do artigo 14 do CDC, estando limitada a responsabilidade subjetiva aos atos médicos, e estando limitada a responsabilidade civil subjetiva dos atos médicos. A hipótese é denominada pela doutrina de responsabilidade objetiva indireta ou de segundo grau. A responsabilidade que sujeita o hospital será objetiva. 932, caput 3º do Código Civil. No entanto, se não houver culpa do agente, que pode ser o agente público ou preposto, a depender do regime jurídico, não haverá nexo causal entre a atividade do hospital e o dano. Então, ó, responsabilidade objetiva indireta. A responsabilidade a que sujeita o hospital será objetiva, independente de culpa. No entanto, se não houver culpa do agente, se não há culpa do agente, não haverá nexo causal entre a atividade do hospital e o dano, e exclui a responsabilidade. A responsabilidade objetiva apenas dispensa a culpa, mas não o nexo causal. Então, a responsabilidade objetiva, independente de culpa, mas precisa ter o quê? O nexo de causalidade entre o dano ali causado. O Estado responde objetivamente nessa hipótese se o causar dano a outra pessoa. E o agente público responde subjetivamente. Então, se foi erro do agente público, responde subjetivamente. E o Estado, objetivamente. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. Se os pais têm condições de arcar com os prejuízos, os pais responderão direto e objetivamente. Objetivamente, que independe de culpa deles. Se os pais não têm condições de arcar com os prejuízos, o filho responderá pelos prejuízos, subsidiário, condicional e equitativamente. Se o filho foi emancipado voluntariamente pelos pais, tanto os pais e os filhos irão responder solidariamente pela totalidade dos prejuízos. Responsabilidade dos pais é o quê? Objetiva. Responsabilidade do menor, subjetiva. Todavia, caso os pais não possam arcar com a indenização, haverá atração do regulamento do 928, implicando a responsabilidade subsidiária do menor, e esta será ainda condicional e equitativa. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por eles não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. No parágrafo único, a indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário e incapaz às pessoas que dele dependem. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário e incapaz ou as pessoas que dele dependem. Subsidiária é quando seus pais não tiverem meios necessários para ressarcir a vítima. Aí o filho responde, caso tenha condições. Condicional e mitigada. Não pode ultrapassar o limite humanitário do patrimônio mínimo do incapaz. Não pode ultrapassar o limite humanitário do patrimônio mínimo do incapaz.
equitativa, a decisão deve ser justa. A indenização deve ser equânime, sem a privação do mínimo necessário para a sobrevivência digna do menor. Teoria da perda. Teoria da perda de uma chance é uma construção doutrinária aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma quarta categoria de dano. A teoria da perda de uma chance, pela doutrina, é uma quarta categoria de dano, dentro do tema responsabilidade civil, ao lado dos danos materiais, morais e estéticos. Por isso, aproxima-se dos danos eventuais que não são passíveis de indenização. Se aproxima dos danos eventuais que não são passíveis de indenização. Isso porque se trata de um dano de difícil verificação. Trata-se de um dano de difícil verificação, difícil reparação, né? Teoria da perda de uma chance. O dano que se origina a partir de uma oportunidade perdida. O dano se origina a partir de uma oportunidade perdida é estar lidando com uma probabilidade que aquela pessoa poderia ter ganho. Uma situação que possivelmente aconteceria caso a conduta do agente violador não existisse. Aproxima-se dos danos eventuais, que não são passíveis de indenização. Então, a teoria da perda de uma chance. Apesar disso, a teoria da perda de uma chance possibilita a reparação de um dano. A teoria da perda de uma chance possibilita a reparação de danos nos casos em que há nitidamente a inibição, por culpa de outra pessoa, de fato disparado pela vítima, impedindo-a também de aferir um benefício conscientemente daquela ação, ou evitar uma desvantagem. Deste modo, a vítima garante a obtenção de uma reparação por parte do causador do dano, haja vista a expectativa de ter sido frustrada por ele. Gente, a teoria da perda de uma chance, temos um exemplo clássico aí, no Show do Milhão. Lembra do Show do Milhão, do Silvio Santos? Teve uma candidata que ela chegou aos 500 mil e ela foi para a pergunta de 1 milhão. Só que nessa pergunta, das 4 respostas, nenhuma era a resposta da pergunta. Nenhuma se enquadrava. Nenhuma das respostas se enquadrava na pergunta de 1 milhão. Então ela foi e respondeu lá qualquer uma. E foi dado como errado. E ela perdeu tudo. Então ela ingressou na justiça com a teoria da perda de uma chance, porque naquela ela tinha a possibilidade de ganhar 1 milhão. Só que foi tirada dela porque não havia nenhuma opção correta. Então, um caso concreto de sair da teoria da perda de uma chance. Um famoso julgado inglês em que foi aplicada a teoria é o conhecimento como Chapo versus Hicks, no qual o autor da ação estava participando de um concurso de beleza e já se encontrava entre as 50 finalistas, quando teve sua chance de vencer interrompida pelo réu, que não permitiu sua participação na última etapa da competição. Neste caso, aplicou-se a teoria da perda de uma chance, para configurar o dano e estabelecer o dever do réu em ressarcir a autora, cuja quantificação se deu mediante a proporção de chances que a vítima possuía de ganhar um concurso. Então, ela já se encontrava entre as 50 finalistas, teve a chance de vencer interrompida pelo réu, que não permitiu sua participação na última etapa da competição. Do nada. No Brasil, o caso emblemático deste tema foi uma RESP 788, olha aí, gente, da Bahia. Aqui é o ano de 2002, só errado. No qual a autora alegava ter perdido a chance de ganhar o quê? 1 milhão no programa Show do Milhão. Em razão da pergunta final, não ter resposta correta. Olha aí, gente. O julgado considerou a teoria da perda de uma chance para condenar a ré ao pagamento de indenização, porquanto restou demonstrado que a autora, de fato, havia perdido a oportunidade de vencer o programa e levar o prêmio por culpa da ré que elaborou uma pergunta sem resposta. Nesse caso aqui, se eu não me engano, gente, a autora, eu acho que ela levou 129 mil. Assim, errado, né? Ela já tinha ganho 500 mil. Fizeram uma conta doida lá, que agora eu não lembro muito bem. A teoria da perda de uma chance, portanto, constitui a situação em que a prática de um ato ilícito ou abuso de um direito
impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um resultado positivo ou não a ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado. Assim como os danos materiais, morais e estéticos, a perda de uma chance também exige a presença de um dano, ocasionado por uma conduta culposa do agente, ácito ilícito ou abusivo, para formar o nexo causal e gerar a obrigação de indenizar. Porém, o que difere dos outros tipos de danos, nos quais o dano é concreto ou mínimo facilmente perceptível, é o fato de ser difícil verificação e quantificação. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a possibilidade concreta, real e com alto grau de probabilidade de se garantir um benefício ou sofrer um prejuízo, bem como que a ação ou omissão da agente tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance. Súmula 54. Então, juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Então, juros moratórios, o termo inicial da sua contagem, com evento danoso. Então, juros moratórios, o termo inicial de contagem na responsabilidade extracontratual do evento danoso, numa responsabilidade contratual. Dívida líquida do vencimento, dívida ilíquida da citação. Correção monetária, o termo inicial de sua contagem nos danos morais pelo arbitramento, nos danos materiais do prejuízo. A responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, se resulta do inadimplemento normativo. A responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, se resulta do inadimplemento normativo, ou seja, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz, 156. Da violação de um dever fundado em algum princípio geral de direito, 59. Visto que não há vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligados a uma relação obrigacional. Então, a responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, é o inadimplemento normativo de uma norma, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz, da violação de um dever fundado em algum princípio geral do direito, visto que não há vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligadas por uma relação obrigacional. A fonte desta inobservância é a lei. É a lesão a um direito, sem que entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer relação jurídica. Aqui, ao contrário da contratual, caberá à vítima provar a culpa do agente. Entretanto, para que alguém tenha o dever de indenizar o outro, alguns pressupostos têm que estar presentes. Para indenizar, precisa ter alguns pressupostos. Ação ou omissão do agente. O ato ilícito pode advir não só de uma ação, mas também de uma omissão do agente. Relação de causalidade entre a ação do agente e o dano causado. Tem que haver um nexo de causalidade entre a ação do agente e o dano causado. Precisa haver uma relação de causalidade, pois é possível que tenha havido um ato ilícito e tenha havido dano, sem que seja a causa do outro. Pode ter havido um ato ilícito, um dano, sem que haja uma causa do outro. Existência de dano. Tem que haver um dano. Para haver a reparação, precisa do dano, seja moral ou material, pois a responsabilidade civil se baseia-se no prejuízo, para que haja uma indenização. Para haver dano, precisa ter um prejuízo. Se não tem prejuízo, não tem o que reparar, tem um dano. Dolo culpa.
é necessário que o agente tenha agido com dolo ou com culpa. A princípio, a responsabilidade extracontratual se baseia pelo menos na culpa. O lesado deverá provar para obter reparação que o agente agiu com imprudência, imperícia ou negligência, mas poderá abranger ainda a responsabilidade sem culpa. Responsabilidade sem culpa baseada no risco. Teoria do risco. Duas são as modalidades de responsabilidade civil extracontratual. A subjetiva, fundada na culpa, e a objetiva, ligada ao risco, independente de culpa. Independente de culpa. Em relação ao agente, será direta ou simples, se oriunda de um ato da própria pessoa imputada, que então deverá responder por ato próprio. Em relação ao agente, será direta ou simples, se oriunda, se inerente de ato próprio da pessoa imputada, deverá responder por ato próprio, e será indireta ou complexa, se resultar de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato, de animal, de coisa inanimada, sob a guarda do agente. No contrato de transporte de pessoas, a obrigação assumida pelo transportador é de resultado e a responsabilidade é objetiva. Código Civil, artigo 34. O transportador ele responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, excedendo salvo o motivo de força maior, fora motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. Pode. Se ele vai dar uma indenização para a pessoa que ele está transportando e a sua bagagem, ele precisa ter um mínimo de noção de quanto está avaliada aquela bagagem. Artigo 3735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida, não é eliminada por culpa de terceiro. Ou seja, responsabilidade contratual do transportador. Independente da culpa dele, se de outra pessoa, ele vai responder por danos causados às pessoas que ele está transportando. Contra a qual tem ação regressiva, que poderá depois entrar com uma ação regressiva do culpado. No contrato de transporte de pessoas, a obrigação assumida pelo transportador é de resultado. No contrato de transporte de pessoas, a obrigação assumida é de resultado e a responsabilidade é objetiva. Então, gente, nós terminamos aí o nosso resuminho, demos uma lida aí. Civil é muito grande, né, gente? Tem aí 63 slides, mas conseguimos terminar. Vamos dar os exercícios. Vamos pegar os exercícios. Você vai ver que a gente pegando os exercícios vai ser mais fácil, porque como a gente já tem uma lida no resumo, vai pegando os exercícios e a gente já vai matando os resumos. Então, fica aí ligado e vamos aos exercícios.